estamos entrando no seu lar com o programa Missão com Famílias. Tem sido bênção de Deus para nossas vidas, testemunhos impactantes, culto, palavras abençoadas. Então, hoje nós teremos aqui um programa especialíssimo. Hoje nós estaremos aqui com um casal que vai contar um pouco do seu testemunho de vida para nós. E logo mais, então, você vai ter oportunidade de assistir um abençoado do Mateus e Érica. Então não saia daí. Mas eu quero deixar uma palavra para você nesse dia, que são muitas promessas de Deus para nossas vidas. Em Atos capítulo 2, verso 37, tem a promessa de batismo no Espírito Santo. Fala assim, olha: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, são tantas bênçãos que Deus promete, tem promessa para mim, para você, para a nossa família. Esta promessa de receber o dom do Espírito Santo sobre todos nós, sobre nossos filhos, nossos netos, nossa descendência, é permanecer firme com Deus, permanecer em obediência à sua palavra, para que Deus ele venha realizar todas as promessas nas nossas vidas, na sua vida. Eu não sei como você está, talvez você esteja necessitando de um milagre, de uma bênção. Ore, peça ao Senhor, continue confiante nele, que ele vai atender às suas necessidades, tá bem? Hoje nós estamos com um programa especial, nós estamos aqui com um casal que vai nos falar um pouco do testemunho de vida deles, então não saia daí. Mas agora você pode assistir as imagens do nosso culto da família que acontece toda sexta-feira às 19h30 no Templo Central. Assista as imagens. Há mais de 2000 anos atrás, em uma outra Belém, Belém da Judéia, a maior notícia para a humanidade, ela eclodiu, explodiu. Os anjos apareceram dizendo: eis que vos trago boas novas, boas notícias de grande alegria que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. 2000 anos depois, em outra Belém, em Belém do Pará, nós estamos oferecendo o melhor. Um grupo de 600 pessoas, membros da igreja, crianças, pessoas de todas as avenidas da vida, se juntam e tomam o lugar daqueles anjos, para anunciar para a nossa cidade que Jesus nasceu e que Ele vive. Nesses dias de superação, de pandemia, parece que a vida perdeu a cor, parece que tudo ficou preto e branco. E o nosso desejo é que esse espetáculo venha trazer fé, solidariedade, amor ao seu coração, ao ponto de que aquilo que era sem cor, sem vida, volte a ter vida, se torne colorido. Bem-vindo ao Natal em Cores.
nosso culto da família, que acontece toda sexta-feira às 19h30, na Assembleia de Deus Tempo Central. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Leve a sua família, criança, adolescente, jovem, e serão bem recebidos por todos nós, tá bem? Estamos aqui com o Mateus e com a Érica, que vieram contar um pouquinho para nós do testemunho de vida, do que eles passaram, do que estão passando, das bênçãos, dos milagres que aconteceram em sua vida. E você que assiste o programa deve estar se perguntando, quem é o Mateus e quem é a Érica? Mateus, muito obrigado por estar aqui conosco no programa. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. É um prazer estarmos aqui para poder compartilhar um pouco do que Deus fez nas nossas vidas também, com o pastor e com os irmãos aí, que possa servir também para que os irmãos possam usar talvez como exemplo algumas situações que a gente passou de fé e que possam cada dia mais estar próximo de Jesus. Benção, é isso mesmo. Érica, muito obrigado também por ter vindo. Eu agradeço, pastor, é um prazer. Glória a Deus. Mas então, contem um pouquinho das histórias de vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais. Queria começar pelo Mateus. Mateus, onde você nasceu, em que lugar, como é que foi a sua família, como é que foi a sua infância e adolescência? Então, pastor, eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Eu tive uma infância difícil, uma infância um pouco conturbada em relação à questão financeira. Nós morávamos num lugar muito pobre e meus pais eram desviados da igreja. A gente chegou num momento muito difícil da vida que meu pai teve que sair do Brasil para conseguir condições melhores para nós. Mas nesse retorno do meu pai, o meu irmão acabou aceitando Jesus e o que me chamou muito a atenção foi que ele participava de um grupo de jovens. Então eu queria um pouco daquilo para mim. Eu disse, olha, que bacana ter um jovem que toca violão e adora a Deus sem troca de nada. Eu disse, eu quero e eu preciso disso para mim. Então naquele momento, apenas o meu irmão tinha voltado para a igreja, eu resolvi então entregar minha vida a Cristo com 12 anos de idade. Foi uma bênção na minha vida. Deus, que bênção. E a Érica, foi assim também, Érica? Aceitou Jesus cedo? Foi Gente. cedo, Eu nasci numa família, não era evangélica, com aproximadamente 12 anos também. Meu pai se converteu, né? Foi para a igreja, se converteu. E foi com 12 anos também, foi novinha. E conta pra gente então, Mateus, como foi vocês se conheceram? Você e a Érica, em que momento foi, como é que foi esse namoro, esse começo de namoro? Então, eu quando comecei muito novo na igreja, e a gente já tinha assim no coração, Deus colocou no meu coração algo de estar sempre muito envolvido com a obra de Deus, e eu queria estar muito envolvido com a igreja. Participávamos de grupo de jovens, e a Érica veio de uma outra igreja, então ela começou a participar também desse grupo de jovens, e a gente começou a conversar ali propriamente na igreja, e fomos estudar no mesmo colégio. E a minha oração era, Deus, eu preciso de uma esposa, eu queria casar, eu não queria ficar aí namorando muito tempo, eu quero casar, quero fazer a tua obra, e esse era um desejo que já vinha no meu coração. E a Érica orava de um mesmo modo, assim, ó, Senhor, eu quero casar, eu quero ter um casamento cristão, quero ter um casamento abençoado na tua casa. Então, aprove a Deus. Inclusive, meu sogro teve um sonho, que eu entrava com a minha esposa, hoje, na época minha namorada, na igreja, ela vestida de noiva. Então, eu acredito que foi algo muito de Deus, desde o início da nossa história. Deus escreveu o Mateus para a Érica e a Érica para o Mateus. É verdade. Que bênção, glória a Deus. Então, Érica, vocês casaram com que idade? Foi bem aceito assim pela tua família esse casamento? Como é que foi? Não foi muito aceito, não. Era muito nova, né? Comecei a namorar de 14 para 15 anos. Com 17 anos a gente casou. Então, a minha família achava assim, meu Deus, como é que uma criança, né, tá casando e tal. Só que a gente já estava muito convicto, né, num casamento, com uma base sólida mesmo, de fazer um trabalho, de estar na igreja. Nossos pais sempre foram líderes de jovens. Na época, o pai dele já era líder jovem. Verdade. Quando eu entrei na igreja, quando eu fui para a Assembleia, o pai dele era meu líder. E logo depois, o meu pai foi nosso líder, ainda assim no nosso casamento, né? Bom, no nosso namoro. E depois a gente casou, a gente assumiu a liderança e sempre trabalhamos também com jovens. Sempre. Que bom, que legal, que bacana, né? Muito bom, né? Estar envolvido, toda a família, né? E casaram muito cedo, realmente. E como é que foi, então, a questão daí para frente? O sustento de vocês, começando a trabalhar muito cedo, muito novos, como é que foi isso?
Então, como eu vim de família bem pobre, com 11 anos já comecei no trabalho, muito cedo, como várias pessoas fazem, e para nós isso era uma realidade. Dificuldade você tem que trabalhar, né? Mas Deus começou a nos abençoar muito. Então, quando eu tive 18 anos de idade, eu já fui gerente de uma empresa de 35 funcionários em Criciúma, que era uma bênção, assim. O gerente antes de mim foi demitido, ele tinha 25 anos de casa. Então eu disse para ele, Érica, Deus abençoa a gente vai ser feliz, e eu vou continuar aqui nesse emprego que Deus vai nos abençoar ainda mais. Mas os planos de Deus não são os nossos planos, né? Eu resolvi sair dessa empresa porque eu acreditava que Deus tinha algo ainda mais para nós, e eu comecei a trabalhar com representação comercial. A gente montou uma loja num período, teve alguma experiência nessa loja também, e a partir do momento que eu comecei a trabalhar com representação comercial, o meu filho Caio nasceu. Veio o nosso primeiro bebê, o Caio, a gente queria muito, mas eu estava um pouco distante de casa. E aí foi uma das grandes experiências que eu passei, foi na estrada. Eu me lembro uma vez que eu estava descendo a Serra do Rio do Rastro, e muita neblina, que eu não conseguia mais nem enxergar nada na frente do vidro do carro, aquela neblina muito fechada. E de repente eu só escutei uma voz dizer, para o carro. E naquele mesmo instante que eu parei o carro e eu saí, não tinha nem 5 centímetros do carro para aquela grade de proteção virada para o penhasco. Assim. Então eu entendia que Deus já cuidava da gente em todo momento que a gente se doava para Ele. E o desejo do meu coração era que eu pudesse trabalhar próximo, mais uma vez, dos meus filhos, que eles iam crescendo, e eu viajava muito como representante. E aí conseguimos uma grande bênção. Eu saí da estrada por uma proposta também, de uma grande empresa, de um cliente meu, que me convidou para poder fazer parte dessa empresa, e eu consegui então ficar muito próximo da minha família, e foi um período muito bacana que a gente viveu em família, e mais uma vez, sendo líder de jovens, nós somos líderes de conjunto, secretários da igreja, a gente sempre participou muito ativamente desses projetos, e eu acredito que no nosso coração Deus entendia, quem se doa, Deus também abençoa, né? Verdade. E Érica, como é que foi esse período também, assim, trabalhando, se dedicando na igreja, e essa volta do Mateus mais para a família, como é que foi esse tempo? Eu estava orando já a Deus há um tempo, né, que ele arrumasse um outro ramo, porque foram 5 anos na estrada, a gente passava aí, na sexta-feira ele chegava, na segunda-feira de manhã ele saía, até que foi estreitando e ele passava 15 dias fora, porque não compensava ele vir da distância que ele estava. E eu estava orando, eu disse, meu Deus, a gente precisa de um outro emprego, um outro ramo. E as crianças passaram, esses 5 anos passaram muito rápido, porque o Mateus não estava, né, apesar de chegava, a gente estava sempre envolvido. As crianças iam com a gente desde pequenininho, bebê conforto, debaixo do banco da igreja, participando de vigília e sábado, legal, domingo, né? sexta-feira, direto participando. Até que então, Deus, ele sempre levava a gente mais próximo. Então, se ficava muito longe para voltar, a gente mudava para uma cidade onde que dava para vir para ele ir em casa e voltar dali, né? E assim foi, até que Deus abriu uma porta e ele conseguiu, né? Um dos clientes dele, ele fez uma proposta para ele trabalhar e gerenciar as lojas dele em Brusque, Santa Catarina. Então ele estava sempre em casa. Essa cidade é muito bacana. Essa é uma cidade abençoadora. Abençoadora. E partindo desse emprego, então, Deus começou a nos abençoar lá nesse lugar. A gente fez muita participação, criou um evento chamado Conexão Jovem, que atraía muitos jovens da cidade também para falar do amor de Cristo. E partindo desse momento, eu não entendia, mas hoje aqui eu entendo, que Deus vinha preparando a gente para estar em Belém do Pará. Foi uma participação de Deus nas nossas vidas que realmente, hoje, quando a gente olha para trás, a gente começa a entender que o trabalhar de Deus, a Bíblia diz que os planos são do homem, mas quem aprova é Deus. Quem dá a última palavra, né? Quem dá a última palavra realmente foi Deus, e hoje a gente é muito feliz entendendo o que Deus é nas nossas vidas. Como foi essa vinda então para cá, para Belém? Como é que vocês vieram parar aqui, vindo lá de Santa Catarina do Sul? Então, foi algo inusitado, assim, né? Eu liguei para a Érica, você estava... Na verdade eu tinha retomado a minha carreira profissional, tinha quase me formando na faculdade, passei num terceiro lugar no estado de Santa Catarina, comecei a dar aula, e aí o Mateus recebeu uma proposta para ir para outra cidade. Aí eu tive que abandonar tudo e voltamos para Criciúma.
Estando alguns meses em Criciúma, 6 meses, É. 7 meses. ele começou a gerenciar a nível nacional e um dos clientes era em Belém do Pará, numa viagem Na para Belém do verdade, Pará. eu gerenciava showrooms de moda. Isso. E um dos showrooms que era o meu contratado era, de fato, um showroom aqui de Belém. Isso. E era um showroom muito bacana. E quando eu vim visitar esse trabalho do escritório, a pessoa do escritório perguntou: olha, você não quer assumir esse posto aqui, ter esse escritório para você? Eu disse: olha, Aqui em Belém. Aqui em Belém. E eu falei: não, eu não tenho condições não. Isso aqui é algo abençoador demais para mim hoje. Investimento alto. Era um investimento muito alto, era algo que a gente, de fato, era um pouco fora da nossa realidade. A gente teria que fazer algumas coisas, uma série de coisas teria que dar certo para que a gente conseguisse chegar em Belém. E parece que foi Deus que colocou as mãos. A gente vendeu um sítio rápido, a gente vendeu os carros que tinha, nós conseguimos nos organizar, e a pessoa que nos cedeu essa oportunidade aqui em Belém do Pará nos facilitou para que chegássemos aqui. Então nós chegamos aqui, Deus foi tão bom conosco, que quando nós chegamos, nós conseguimos ser abençoados em ficar em nível nacional com uma empresa muito bem ranqueada, uma empresa que estava um pouco mais devagar no mercado. Deus nos deu estratégias, nós fomos ousados em fazer isso e acreditamos que toda a experiência de vida que a gente passou na nossa carreira e na nossa trajetória foi algo que Deus já preparava por nos entregar Belém do Pará. Olha só, né? Quando ele me ligou foi um susto, porque, né, Érica, tu nem sabe, mas... Aí eu falei, o que foi? Porque eu já imaginava, né, alguma coisa. Ele estava fora, em viagem. A gente vai mudar para Belém do Pará. Eu assim, o quê? Belém do Pará? Como assim, né? No extremo, esse é um extremo sul, vamos lá para o norte, do outro lado. E a gente, não, bora. A gente sempre teve muita coragem, assim. Sempre foi fechado, vamos junto e batalhamos sempre juntos, né? Então, arrumamos as malas e vamos embora. Vamos para Belém, né? É. Glória a Deus. A gente ouve o testemunho de vocês e vê que tem tudo a ver com a mão de Deus, né? Preparando toda a caminhada de vocês, da família, até chegar até aqui. E a gente observa que é muita questão da obediência, né? A Deus, e colocar Deus em primeiro lugar. Como diz a palavra, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E a gente tem visto isso na vida de vocês. Vocês estão aqui há pouco tempo, né? Em Belém, há 2 anos, né? Isso. E agora nós tivemos um ano de pandemia, um ano bem difícil, e a gente vê o esforço de vocês, né? Nesse meio empresarial e tudo, mas mesmo assim tem visto Deus dar a vitória, né? É verdade. Então eu gostaria de finalizar esse testemunho com vocês, mas eu queria que tu finalizasse, Mateus, falando com alguém que está nos assistindo, que pode estar passando pelos mesmos problemas que vocês passaram, né? De vir de uma situação bem complicada financeiramente, mas a partir do momento que vocês começaram a colocar Deus no negócio, né? Aí Deus foi levando vocês a outros patamares. Aí eu queria que você falasse com essa pessoa que pode estar desempregada, que pode estar com problemas financeiros, Claro. e deixar uma mensagem para eles de Deus, né? Então, pastor, para nós, na nossa vida, o que nos tocou muito forte foi realmente a questão de Deus cumprir com o desejo do nosso coração. Então, em todo momento, nada do que estava ao nosso redor chamava a nossa atenção mais do que estar próximo de Deus. Então, se você está em casa, está passando por uma dificuldade, está na sua empresa com alguma dificuldade também, porque a gente sabe que foi um ano de pandemia, um ano de grandes desafios, um ano que nós, empresários, nós, funcionários, nós, pessoas, precisamos nos reinventar demais. E eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca nos deixa só. Deus, Ele sempre está do nosso lado, e as nossas vitórias que Deus tem colocado nas nossas vidas, todas elas foram por confiar realmente no Senhor. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais, tudo Ele fará por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, então, agradecemos então a participação de vocês aqui conosco no programa da Missão com Famílias, e já recebendo oficialmente vocês aí para o trabalho, né? Amém. Creio que Deus vai abrir outras portas aí, estaremos juntos, trabalhando, envolvidos ali no Tempo Central também, e convidamos também os nossos irmãos que estão nos assistindo para estar conosco no culto da Missão com Famílias, que acontece às sextas-feiras, às 19h30, e a todos os demais cultos também ali no Tempo Central, e das nossas mais de 500 congregações da Assembleia de Deus em Belém.
Então Deus te abençoe e até o próximo programa.